finalizar os tiros. Acabou. Eu nunca sei se eu vou fazer o Robert Sofá. Senhora, para encerrar o louvor. Segunda vez só só. Passa só, dança por exemplo. Pode. Não, pode ir na hora que quiser. Na hora que quiser. Tá, a hora que você quiser. Não, hoje eu empresto. Na hora que puder começar, vocês me falam. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Nessa manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 103. Vamos ler todo o Salmo. E eu estou aqui com a versão da Bíblia, nova versão transformadora. Talvez estejam umas palavras diferentes da sua, mas o sentido do texto continua o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, e eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. A minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar, cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou os nossos pecados, como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois ele sabe que somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam a sua aliança, dos que obedecem os seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam os seus planos, que cumprem cada uma das suas ordens. Sim, louvem o Senhor os exércitos de anjos, os que servem e fazem a sua vontade. Louve ao Senhor tudo o que Ele criou, todas as coisas em seu reino, todo o meu ser, louve o Senhor. Quantas vezes nós passamos por dificuldades nas nossas vidas e às vezes a gente é tentado a pensar: Senhor, mas eu não mereço. O que eu fiz para merecer isso que eu estou passando? O que eu fiz para merecer? Mas nós sabemos que, como diz o texto aqui, o Senhor ele é bondoso e por isso nós podemos bendizer o nome dele, porque na verdade a palavra de Deus diz assim que Ele não nos trata como nós merecemos. O versículo 10 diz assim: Deus não nos trata como merecemos.
Porque quando Ele olha para nós, Ele vê aquilo que a gente se esforça para fazer, mas Ele também vê o nosso pecado. E apesar do nosso pecado, Ele não nos trata como nós merecemos. Aqui diz assim que Ele perdoa os nossos pecados. Ele não nos castiga pelos nossos pecados. Algumas pessoas, principalmente quem não crê em Deus, acredita que aquilo que a gente passa de problema talvez seja uma consequência de algo errado que a gente fez. Talvez seja um castigo divino o que está acontecendo. Quando acontecem tragédias, a gente sempre ouve esse tipo de coisa. Mas não, Deus não nos trata conforme nós merecemos. O versículo 11 confirma assim: porque o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. Qual é a distância entre os céus e a terra? Tão grande e imensurável. Assim é o amor de Deus por nós. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Você teme o Senhor? Você teme o Senhor? Eu temo o Senhor. Então, Ele é o nosso pai. Assim, Ele é compassivo conosco. Nessa manhã, eu convido você a curvar sua cabeça, que possamos orar ao Senhor, porque Ele é bom para nós. Porque Ele diz assim que Ele nos trata como filhos. E como filhos, nós podemos nos achegar, nós podemos colocar os nossos pedidos, entregar a nossa vida a Ele. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, tão maravilhosa nas nossas vidas. Que nos recorda, Senhor, de que nós somos pó, sim, nós passamos. Como o vento que passa, nós passamos, mas o Senhor é eterno. O Teu amor é eterno, Tua misericórdia é eterna. A nossa esperança em Ti pode se renovar, Senhor, porque Tu és fiel sobre as Tuas promessas. Senhor, nós te agradecemos e nós nos achegamos diante do Senhor, ó Pai, como filhos que abraçam, que chegam no colo do Pai, Senhor. E nós te apresentamos, Senhor, as nossas lutas, nós te apresentamos as nossas dificuldades. Tudo é Teu, Senhor, nós te entregamos e sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Senhor, acalma o nosso coração, Senhor, nos dá paciência, nos dá sabedoria, nos ajuda, Deus. Nós nos rendemos a Ti e pedimos, Senhor, que o nosso coração seja sábio. Como disse esse salmo, Senhor, que nós possamos prestar atenção, Deus, e perceber que a Tua bondade nos acompanha e alcança a nossa vida, os filhos dos filhos. O Senhor é gracioso para conosco. Obrigada pelo Teu amor tão alto, Senhor, tão alto, mais alto que os céus, Deus. Obrigada, Senhor, porque não nos tratas como nós merecemos, mas misericórdia e graça são derramadas sobre as nossas vidas todos os dias. Como diz a Tua palavra, misericórdia do Senhor que se renova cada manhã. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Deus, sobre a vida de cada um aqui, que possa ser gerado em nosso coração, Senhor, gratidão, porque Tu és bondoso para conosco. Nessa manhã, Senhor, que possamos nos render completamente a Ti. E como diz o Salmo, bendizer o Teu nome, Senhor. Tu és gracioso, Tu és bondoso, Tu és digno de adoração. Tu és digno que venhamos a louvar o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para Te bendizer nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Você pode se colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei Teus caminhos, Teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. para sempre. E eu canto e louvo Reis, ao Rei que é digno, e eu danço
diante de ressuscitam, eu venceu na canto cruz, e dando salvação, louvo ao trazendo Rei vida, que paz és e libertação. e eu És o Alfa, danço, o Ômega, me princípio e prostro fim, Salvador, diante Messias, tu de és ti. tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és de digno todo de louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E És eu o Alfa, o Ômega, me princípio e prostro fim, Salvador, Messias, tu és de tudo pra mim. ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu
Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos nesse momento, ó Pai, pela tua presença aqui no nosso meio, pela presença dos nossos irmãos em comunhão, ó Pai, para poder louvar, exaltar o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso. O Senhor não nos trata segundo nós merecemos, ó Pai. E nós te louvamos mais uma vez por isso, Senhor. Muito obrigada, ó Pai. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações através do ensino da Tua Palavra nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estou chamando as crianças aqui à frente. Estou orando pela aulinha delas. Está pedindo para o Dudu, está orando pela aulinha das crianças. As crianças vão estar descendo com a Ana Paula. Outra Ana Paula hoje. Está passando a palavra, pastor Natan. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Amém? Irmãos, você só abre para mim aqui, Vinícius, por favor. Nós chegamos na nossa última aula, né? Da nossa série da base da fé cristã, né? Graças a Deus a gente percorreu um longo caminho. Contabilizei, né, contando com a aula que o Du deu também sobre o juízo final, né?
foram 25 aulas, né, que a gente veio caminhando, né, falando sobre aqueles assuntos que são tão importantes, essenciais realmente da fé cristã, né? E hoje, então, nós vamos fechar, né, essa série falando sobre um assunto também muito importante, eu creio que desejado, almejado por todos nós, que é o novo céu e a nova terra, né? Então a gente falou um pouco agora nessas últimas aulas sobre o que vai acontecer no final, né? O Du falou sobre o juízo final, né? Depois nós falamos sobre como vai ser o retorno de Jesus, falamos sobre as perspectivas do milênio, como que cada visão enxerga, né, como se dará o retorno de Jesus, o reinado milenar. E daí agora a gente vai encerrar com o último tema, né, que nós encontramos na Bíblia, que de fato é como será, né, o novo céu e a nova terra, né? Então nós vamos tratar desse assunto aqui nessa manhã, tá bom? Quem aqui já parou para pensar como que vai ser o novo céu e a nova terra? Quem gostaria de falar aí? O que vocês pensam? Como será o novo céu e a nova terra? Sem dor. Esse vai ser um ponto muito positivo, né, Jonathan? Glória a Deus, né? O que mais? O que vai ser o novo céu e a nova terra? Alguém já parou para pensar aí? Como é que vai ser? Como é que... Quem gostaria de falar? Vocês não pensam sobre isso, gente? Sim, Du. Sim. Aham. É. Sim. Sim. Isso. É. Isso, muito bom. Esse ponto que o Du ressaltou aí, a primeira parte, muito interessante, né? A Bíblia diz assim que não vai haver noite no novo céu e na nova terra, né? Não vai haver nem a necessidade de sol para iluminar, porque a glória de Deus vai iluminar o novo céu e a nova terra. Imagina só, a gente vai viver só no dia, né? Por causa da glória do Senhor, né? Coisa boa, que bênção que vai ser, né? Sim. Obrigado, Davi. Sim. É o ponto principal, né? Explode. A experiência mais preciosa. Não dá nem para descrever, né? Aham. É. Alguém mais quer compartilhar? Né? Eterno sem ponto final, né? É uma coisa que é difícil a gente entender, né? Porque a gente entende só o que é finito, né? Aquilo que é limitado, que tem começo e fim, né? Mas uma coisa que não vai ter fim, né? Isso vai... A gente começa a pensar, parece que, como se diz, dá uma bugada na mente, né? Sim. Acho que não vai ter muito disso, né? Alguém mais, irmãos, quer comentar? Como é que vai ser o novo céu, nova terra? Alguém já imaginou? Aham. Uhum. Sim, sim. É, é, sim, sim, sim. Verdade, né? O Vini? Sim.
Sim. É. Isso. É. Positivamente falando, né? O Breno? Galardão, né? As recompensas. Isso. Sim, sim. A Bíblia deixa claro, né? O que vai ser, se vai ser uma mansão num bairro nobre do Novo Céu, não sei o que vai ser, né? Mas vai ser uma coisa boa, isso a gente sabe, né? Né? Muito bom. Irmãos, então é isso, né? Muita gente imagina o céu como um lugar nas nuvens, ou cheio de anjos tocando harpas, né? Pelo menos quando a gente vê nessas descrições que os desenhos apresentam, né, sobre o céu, é isso, né? Um lugar, né, meio que etéreo, assim, um lugar onde tá cheio de anjinho tocando harpa, né? As pessoas, igual a Ju falando, vestidas de roupas brancas, andando, né, meio que com uma asa voando. Mais ou menos essa imagem que tem no imaginário popular por aí a respeito do que vai ser o céu, né? Outros apenas acham que vai ser um consolo para aquilo que estão sofrendo aqui. Então tem gente que às vezes sofre tanto aqui nessa vida, passa por tanta dificuldade, por tanto problema, né? O Giovanni citou a questão da dor, né? Que as pessoas acham que o céu finalmente será o descanso de todas essas fadigas, de todos os problemas, né? De todas as aflições que elas passaram aqui nessa terra. Tem gente que enxerga assim também, né? Mas o que será que a Bíblia realmente diz acerca do novo céu e da nova terra? Lembra que a gente abriu essa série das bases da fé cristã falando sobre a Bíblia, né? Falando que tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente abraça como verdade, emana da palavra de Deus. Não é do nosso imaginário, não é daquilo que as pessoas dizem, do que a cultura diz, mas é daquilo que a palavra de Deus vai falar para nós, né? É isso que é o nosso objetivo aqui nessa manhã, né? Ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre o novo céu e a nova terra, né? Travou aí, Vini, ou não? Aqui não foi. As escrituras nos revelam que o céu é muito mais do que um destino bonito. É a morada eterna com Deus, onde tudo será restaurado, o mal deixará de existir e a alegria será completa. Então, se a gente pudesse resumir, né, o que vai ser o novo céu, a nova terra, é isso. É um lugar onde a gente vai estar diante de Deus o tempo todo, né? O mal que a gente vê hoje, que a gente presencia em todas as suas esferas, não vai existir mais, né? Toda forma de mal vai ser realmente abolido desse novo céu, dessa nova terra que Deus está criando, né? E vai ser um lugar de alegria, né? Alegria, alegria sempre, né? Nunca vai haver tristeza nesse novo céu, na nova terra. Então, diante disso, a gente vai ver aqui nessa manhã alguns pontos. Primeiro, um novo céu e uma nova terra, né? A Bíblia ensina que Deus não vai simplesmente nos tirar da terra e nos levar para um céu espiritual para sempre, né? Eu acho que foi até a Débora que falou isso na semana passada aqui, né? A gente tem essa imaginação que o novo céu e a nova terra vai ser num lugar diferente, que Deus vai tirar a gente desse mundo aqui onde nós estamos e vai levar a gente para uma outra espécie de mundo, né? Mas não é bem isso que a Bíblia ensina para nós, né? Deus vai renovar completamente a criação, tanto os céus quanto a terra, para que habitemos com Ele eternamente em um novo mundo físico, restaurado e perfeito. Então, onde vai ser o novo céu e a nova terra? Vai ser aqui mesmo, né? Mas de que jeito? Nesse mundo, do jeito que ele é? Não. A grande questão é, Deus vai pegar essa criação que Ele mesmo já fez e vai reconstruir, vai restaurar, né? Tudo aquilo que está quebrado aqui nesse mundo vai ser restaurado pelo poder de Deus, né? Então, nesse sentido, vai ser um mundo totalmente novo, um mundo totalmente restaurado pelo poder do Senhor, né? A criação vai ser refeita pelo nosso Deus, né? Apocalipse 21, verso 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, né? É interessante notar, meus irmãos, que essa palavra novo que aparece aqui em Apocalipse 21:1, ela vem do grego kainos, e essa palavra kainos não significa algo totalmente diferente, mas significa algo que foi renovado, transformado, feito novo em qualidade. Ou seja, vai haver um novo céu e nova terra? Sim. Mas vai ser essa terra onde nós habitamos, só que ela vai ser nova no sentido de que foi renovada, no sentido de que foi transformada, né? Para vivenciar, para experienciar as realidades da vida por vir,
da vida eterna, né? Não vai ser mais esse mundo destruído, manchado, corrupto, né? Esse mundo que padece debaixo dos efeitos do pecado. Vai ser totalmente renovado pelo poder de Deus, né? Nesse sentido que vai ser novo céu e nova terra, né? Então Deus não vai destruir o mundo para criar algo completamente diferente, mas vai purificar e renovar o que Ele mesmo criou no princípio, assim como Ele redime o pecador sem apagar a sua identidade, né? É isso que Deus faz conosco, não é verdade? Deus não destrói a gente e faz de nós uma outra pessoa. Ele pega essa pessoa pecadora, redime e transforma a gente, né? E a mesma coisa vai acontecer com o mundo também. Deus vai atuar no mundo dessa forma também, redimindo toda a criação, né? E fazendo agora de uma criação nova, uma criação perfeita para a glória do Senhor, né? Então a gente percebe o que hoje? Que a criação, de forma geral, ela sofre debaixo do pecado, né? Então Deus criou o mundo de forma perfeita lá no começo. Só que com a entrada do pecado no mundo lá em Adão e Eva, não só a humanidade foi afetada, mas toda a criação também foi afetada, foi corrompida com a entrada do pecado no mundo, né? Então o pecado atrapalhou a vida do ser humano, mas atrapalhou também, destruiu também toda a criação, trouxe prejuízos para a criação de forma geral. Mas o plano de Deus inclui não apenas a redenção das pessoas, mas também a criação física, né? Então Deus vai redimir a gente. Deus já tem feito isso, já redimiu, tem redimido as pessoas, mas Deus vai redimir também a criação dele, vai redimir também aquilo que ele fez, o mundo que ele criou também vai passar por esse processo. Vamos ler Romanos 8? Romanos 8, 19 ao 21. Quem achar para nós pode ler, por favor. Isso, né? Olha só o que Paulo está dizendo aí, que vai chegar um momento, né, quando Deus estiver redimindo todas as coisas, reconstruindo todas as coisas, que Deus vai transformar, vai libertar esse mundo físico, toda a criação do cativeiro da corrupção, né? Então a criação está ansiando por esse dia final, esse dia escatológico, quando Deus vai consumar todas as coisas, e nesse processo Deus também vai transformar o mundo criado, né, no mundo preparado para poder provar das glórias eternas, né? E haverá então um dia que não existirá mais aqui nessa terra poluição, destruição ambiental, terremotos, doenças, fome, guerra, morte ou injustiça. Então você pode pensar em toda a sorte de mal, toda a questão ruim que existe hoje, que aflige a nossa criação, que aflige este mundo, um dia vai deixar de existir, né? Quando Deus estiver redimindo todas as coisas, quando Deus transformar esse planeta, né? Aí todo mal vai ser extinto daqui, né? E a maior bênção do novo céu, da nova terra, não será simplesmente a ausência de dor, mas a presença de Deus em plenitude, sem barreiras, né? Aquilo que o Giovanni falou, né? Ele anseia muito, né? O dia que chegar o momento que ele vai ser liberto das dores, mas a coisa mais importante, com certeza, né, vai ser esse acesso à presença de Deus que nós vamos ter, né? É lógico que vai ser muito bom não mais sofrer de dor, não mais sofrer de cansaço, não mais padecer debaixo do pecado, né? Estar livre de uma vez por todas da presença do pecado, isso vai ser bom demais. Mas a principal bênção do novo céu e da nova terra vai ser essa comunhão com Deus que nós vamos ter, né? Essa intimidade mais profunda, né? Estar mais perto do Senhor, né? Acho que travou de novo. Pode passar, por favor. Apocalipse 21, 3, vamos ler? Quem achar pode ler para nós, por favor. Isso, né? Então, olha só a visão aí que João está tendo, né? Dizendo que ele viu o tabernáculo de Deus. Tabernáculo que sempre traz a ideia de uma morada de Deus, onde Deus
vai estar habitando com o ser humano para todo sempre. É isso que João está vendo na visão dele lá do final de todas as coisas. O mundo refeito, o mundo recriado, né? O mundo redimido pelo poder de Deus, e agora o homem, né? O ser humano vivendo face a face com Deus, né? Deus habitando juntamente com o ser humano aqui na terra, né? De forma desimpedida, de forma plena, né? Então no Antigo Testamento, né, a gente vê que Deus habitava no tabernáculo ou então no templo, né? Era o símbolo da presença de Deus. Então onde que Deus habitava na concepção do israelita, do judeu? Deus habitava no templo, né? Então ali era o lugar da morada de Deus, isso que representava. Mas no Novo Testamento a gente vê que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, né? Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora Deus habita em nós, né? Por meio da pessoa do Espírito Santo, Ele habita em nós. Mas no novo céu, na nova terra, nós viveremos face a face com Deus para todo sempre, né? Nós vamos poder ver realmente com os nossos olhos, de forma literal, de forma física mesmo. Nós vamos poder ver Deus face a face, ver a glória do Senhor, né? Então aqui tem um quadro que compara, né, o Éden com o novo céu e a nova terra. Lá no Éden, né, havia um jardim, a Bíblia vai dizer para nós. Lá no novo céu, na nova terra, Apocalipse vai dizer que vai haver uma cidade e um jardim também, como lá no começo. Mas um jardim que agora foi restaurado, né, pelo Senhor. No Éden, a Bíblia vai dizer que Deus andava com o homem, né, com Adão na viração do dia. Então todos os dias, no final da tarde, Deus vinha e tinha um momento de comunhão com Adão e Eva ali no jardim, né? Mas no novo céu, na nova terra, Deus vai habitar com os homens, né? Entre os homens, não vai ser só na viração do dia, né? Deus vai estar realmente o tempo todo com os homens ali, né? No Éden aconteceu a entrada do pecado da morte, né? Adão e Eva pecaram, a morte entrou, o pecado entrou, né? Mas no novo céu e na nova terra vai marcar o fim do pecado da morte. Então se no Éden entrou, agora no novo céu, na nova terra, vai ser aniquilado, vai ser de uma vez por todas extirpado, né? Todo o pecado e toda a morte, né? No Éden, Adão e Eva tiveram acesso proibido à árvore da vida, né? Porque eles pecaram, eles foram proibidos de comer agora do fruto da árvore da vida. Mas no novo céu, na nova terra, haverá um acesso pleno à árvore da vida, né? A criação vai ser restaurada para poder tomar desse fruto mais uma vez, né? Irmãos, nesse primeiro ponto aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Breno? Oi? Vai ser uma criação nova, sim. Uhum. Alguém mais, irmãos? Sim? Eu vi o Leandro Lima falando sobre isso. O Leandro Lima é um pastor muito renomado nessa área de escatologia. Eu achei interessante a posição que ele colocou ali sobre o mar, né? Porque que a Apocalipse vai falar que não vai existir mais o mar no novo céu, na nova terra? Porque na interpretação bíblica, o mar sempre simbolizou dificuldade para o povo de Deus, né? Por exemplo, quando Israel, né, quando os hebreus estão sendo libertados do Egito, né, eles saem ali do Egito, depois de Deus manifestar o poder deles. Assim que eles saem do Egito, o que tem diante deles, atrapalhando eles de seguir para a terra prometida? Justamente um mar, né? E Deus precisou abrir o mar no meio para o povo passar e caminhar rumo à terra prometida. Então o mar simboliza algo ruim na perspectiva judaica. Quando a gente vai para Apocalipse, vai dizer lá, né, que tem uma besta que emerge do mar. Então o mar traz essa ideia de uma coisa ruim. Por isso que João usa essa expressão aí de que já não existirá mar. Eu acho que é na ideia de que não vai haver mais essas barreiras, essas coisas que prejudicam o povo de Deus, né? Eu acho que é nesse sentido. Sempre assim, sempre o mar na Bíblia ele simboliza, né, algo que prejudica o povo de Deus, né? Então acho que é nesse sentido que fala que não existirá mais o mar, né?
Certo? Alguém mais, irmãos? Quer perguntar alguma coisa? Sim? Ah, ele vai mudar, né? Ele vai transformar. Embora nós vamos ter um corpo, né? Mas vai ser um corpo novo, um corpo diferente do que nós temos aqui, né? Com certeza, né? Isso aí eu já não sei explicar muito bem como é que vai ser. Se lá que dia que vai ser o corpo nosso, vai ser de criança, de jovem, de idoso, não sei, né? Mas vai ser um corpo que não vai ter mais limitação, né? Esse vai ser o ponto importante, né? Alguém mais, irmãos? Quer perguntar alguma coisa? Vamos seguindo aqui então. Então o próximo ponto, o que nós vamos fazer na nova criação? Isso é uma pergunta também que intriga muita gente, né? Que jeito que vai ser lá? O que nós vamos fazer no novo céu, na nova terra? Como é que vai ser a nossa vida lá, né? Será que a gente vai viver ocioso, né? Sempre só cantando, né? Às vezes tem gente que tem essa perspectiva do novo céu, da nova terra, né? Então a Bíblia apresenta uma visão gloriosa, dinâmica e alegre da vida eterna. Ou seja, então você pensa em enfado, em chatice, em tédio, não é isso que vai ser a vida eterna, não, né? O céu será o lugar da vida mais intensa, criativa, santa e cheia de propósito que poderíamos experimentar. Só que sem a presença do pecado, da dor e da morte, né? Então pensa naquelas coisas que trazem propósito, que trazem alegria, que trazem prazer para você fazer aqui nessa terra. Vai ser tudo isso lá no céu. Só que melhor ainda, porque aqui nós fazemos as coisas, né, até as coisas boas que nós fazemos, às vezes estão manchadas pelo pecado. Às vezes estão afetadas por uma série de limitações que nós provamos aqui nesse mundo. Mas não vai ser assim lá no céu. Nós vamos fazer todas as coisas, o nosso coração vai se encher de alegria, de propósito, nós vamos encontrar sentido, significado em tudo que nós fazemos, mas sem problemas, sem pecado, sem limitação nenhuma, né? Assim que vai ser a nossa realidade lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? Adoração com alegria, né? No céu nós vamos adorar a Deus com os nossos corpos, as nossas vozes, os nossos corações, cheios de alegria e de reverência, ou seja, uma adoração que vai envolver o nosso ser de forma integral, né? Nós vamos adorar a Deus com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Não vai ser aquela adoração que muitas vezes nós praticamos aqui na terra, mas às vezes uma adoração monótona, uma adoração às vezes que a gente canta para Deus até, mas da boca para fora, a gente canta porque a gente decorou a letra, não é de coração. Às vezes o corpo está presente, mas a alma está longe, o pensamento está distante. Não vai ser assim, né? Nós vamos adorar a Deus com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, né? Na maior reverência, alegria possível. E essa adoração será voluntária, será vibrante e eterna, pois nós vamos ver Deus como Ele realmente é. Apocalipse 14:3, né, João tendo a visão, ele diz, né, e cantava um cântico novo diante do trono, né? Então João tem essa visão, né, os santos, os redimidos estão diante do trono de Deus. O que eles estavam fazendo lá? Cantando um cântico novo, né? Todo mundo ali na maior adoração, né, cantando e exaltando o nome do Senhor. Então a gente vai adorar a Deus lá no novo céu, na nova terra, com muita alegria, né? Hoje meu controlinho está meio teimoso aqui. Será que está acabando a pilha? 2. Comida e celebração, né? Você que gosta de comer, né? Vai ter isso lá no céu também, né? Então Jesus usou diversas vezes a imagem de um grande banquete para falar do reino dos céus. Isso mostra que a eternidade com Deus será marcada por comunhão, alegria e celebração. Então nós vamos comer lá no céu também. Comer é bom demais, vocês não concordam comigo? E lá nós vamos comer, vamos provar das comidas realmente ali, né? Vai ser uma delícia, né? Vamos só ler os textos ali, já eu te dou a palavra, viu, Breno? Apocalipse 19:9 e Mateus 26:29, dois irmãos diferentes, por favor, vamos ler esses dois versos. Isso, né? O texto está dizendo aí que vai haver a boda do Cordeiro, né? E nessa boda haverá uma ceia que nós vamos celebrar com o Senhor. Ou seja, falando de comida, de participação mesmo de um banquete, né? Mateus 26:29.
Isso, né? Jesus instituindo a ceia, né? Ele fala, gente, a gente está participando da ceia aqui agora, esse pão representa o meu corpo, este cálice representa o meu sangue, a gente está participando junto, mas isso aqui é só um prenúncio daquilo que a gente vai viver lá na eternidade, porque lá nós vamos sentar à mesa do Pai e nós vamos participar juntos de um grande banquete. Lá nós vamos participar de uma ceia, não um pedacinho de pão, um cálicezinho, uma ceia mesmo, né? Sentado à mesa com o Senhor, né? É isso que o texto está dizendo, né? O Breno queria perguntar, Breno, nessa parte? Eu creio de coração que nós vamos. Eu acredito que nós vamos, hein? Sem machucar, sem quebrar o dedo, né? Sem brigar. Não vai ter briga no futebol. Trabalho, vamos trabalhar, vou falar sobre isso agora, né? Então vai ter, né? Futebol, eu acho que vai ter também. Alguém? Daiane? Ah, deve ir, né? Deve ir. Capaz que vai ter banheiro lá no Novo Céu, Nova Terra. Vai ter. Alguém mais perguntou ali? Alguém? Tinha escutado alguém perguntando. Que mais? Criatividade, trabalho e serviço, né? O Breno está perguntando, né? Nós vamos ter isso lá no céu também. A vida no céu não será ociosidade ou inatividade, né? Assim como Adão deveria cultivar o jardim antes do pecado, nós teremos atividades produtivas e significativas, porém sem fadiga, frustração ou pecado. Tem gente que acha que trabalho é maldição de Deus para o homem. Porque o Adão pecou lá, Deus tacou trabalho. Não é verdade. Porque Deus já tinha dado trabalho para Adão antes dele pecar. Lembra, eu vou colocar você aqui, Adão, no jardim do Éden, e você vai ficar responsável por guardar e cultivar esse jardim. Trabalho. Né? Você vai ser responsável, Adão, por dar nome para todos os bichos. O trabalhão que é isso, né? E ele foi responsável, ou seja, ele já trabalhava antes da queda. O que aconteceu? Depois da queda, o trabalho ficou mais difícil. Ficou mais complicado, mais cansativo, né? A terra começou a produzir um tanto de coisa que não tinha, né? Aí o trabalho ficou mais complicado, mas trabalho não é maldição de Deus para o homem. Trabalho sempre foi propósito de Deus para o homem. E isso vai fazer parte da nova criação também. E aí vai ser um trabalho que não vai mais trazer para nós enfado, cansaço, preguiça, não vai ter isso. Né? Vai ser um trabalho que você... Sabe aquele trabalho que você realiza e te dá prazer, te dá alegria? Vai ser esse trabalho que nós vamos ter lá no céu, né? Sem as nossas limitações, sem os nossos problemas. Apocalipse 22, 3 e 4 vai dizer: os seus servos o servirão e eles verão a sua face, né? João mais uma vez descrevendo a visão que ele está tendo lá do novo céu, da nova terra. E o que ele está vendo? Né? Gente servindo a Deus, né? Ou seja, trabalhando para o Senhor, né? Fazendo a obra para o Senhor ali. Mateus 25, 21, né? Jesus contando a parábola dos talentos, ele diz, né? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Né? Então, aquele que recebeu 5 talentos, chega e fala assim: Senhor, está aqui, ó, o Senhor me confiou 5 talentos, eu consegui multiplicar, eu consegui mais 5 talentos. E aí o Senhor responde isso aí, né? Muito bom, servo bom e fiel, porque você foi fiel nesses 5 talentos, eu vou colocar mais trabalho na tua mão ainda. Né? É aquilo que o Breno falou do galardão, né? A gente trabalha para Deus, a gente exerce aquilo que Deus confiou na nossa mão. E sabe qual que é a recompensa que a gente vai ter lá no céu? Mais trabalho para fazer para Deus ainda. Quanto mais nós trabalhamos, mais Deus confia nas nossas mãos para desenvolver, inclusive lá na eternidade também. Né? Então é isso. E não é isso não é punição, é bênção. Né? É uma maravilha a gente poder servir a Deus, trabalhar para Deus. Né? Quarto, nós aprenderemos sobre Deus para sempre. Como Deus é infinito, nunca esgotaremos o conhecimento da sua glória, sabedoria, amor e beleza. Estaremos eternamente crescendo em conhecimento e em maravilhamento diante de Deus. Né? Ou seja, o que a gente vai fazer na eternidade também? Conhecer a Deus. Né? Conhecer e prosseguir em conhecer. Por quê? Porque é impossível você esgotar o conhecimento sobre Deus, uma vez que Deus é infinito. Né? Então, a eternidade afora, a gente vai continuar conhecendo a Deus. Né? Vamos ler 2 textos aqui. João 17, 3 e Efésios 2, 7. 2 irmãos, por favor. Podem ler para nós.
João 17:3. Olha só o que Jesus está dizendo, né? Oração sacerdotal de Jesus, ele falando com o Pai, ele fala, o que é a vida eterna? A vida eterna é esta, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, né? Então a vida eterna para nós nesse sentido já começou, porque nós já estamos nesse processo de conhecer a Deus, né? Mas vai se estender eternidade afora, porque nós passaremos a eternidade toda conhecendo a Deus, né? Efésios 2:7. Isso, né? Ou seja, nos séculos vindouros, ou seja, eternidade afora, o que Deus vai estar fazendo? Mostrando a sua graça, ou seja, revelando a si mesmo para nós, né? Então, a vida eterna é essa, é conhecer a Deus, conhecer mais da graça de Deus, conhecer mais da glória de Deus, conhecer mais de quem Ele é, né? Nesse ponto tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que a gente vai fazer no céu, na terra? Novo céu, nova terra? Alguém tem alguma dúvida? Comentário? Sim? Pode? Nenhuma pergunta é boba ou bobeira, né? Assim, não haverá morte. Sabe que essa é uma discussão bem que não se limita só ao novo céu, à nova terra, mas ela também diz respeito à criação antes da queda, né? E aí, o que eu já li sobre isso? Que para haver alimentação nesse sentido de carne, tinha que ter morte antes da queda, né? E há muita gente que defende essa teoria de que já havia morte, mas morte animal não humana, né? Talvez isso faça parte da nova criação também, não sei, né? Ou pode ser que o alimento seja outra coisa, né? A gente não vai ser mais carnívoro, né? A gente não vai precisar mais comer carne. Mas é uma coisa que a Bíblia não dá muita pista, né? Sim? Oi? Maná, sim, né? Às vezes Deus vai mandar um maná, né? Vai ter o fruto da árvore da vida, né? Então, não sei se vai haver carne, né? Então, gente, via das dúvidas, aproveita para comer churrasco agora, né? Vocês vamos fazer bastante churrasco, vamos comer agora. No céu, não sei se vai ter, né? Não. Está repreendido em nome de Jesus. Não tem, é porque o novo céu, a nova terra não tem possibilidade de entrada do mal mais, né? Porque a nossa natureza vai ser uma natureza impecável na nova criação. Quando Deus faz Adão e Eva, ele tinha a natureza onde ele podia ou permanecer santo para sempre, ou ele poderia desobedecer e cair em pecado, né? E fazer o que fez, né? Só que o novo céu, a nova terra, a nossa natureza vai ser diferente ao ponto de que a gente não vai ter essa tendência para poder escolher entre duas opções, né? Não tem uma árvore plantada no novo céu, nova terra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem a árvore da vida, mas não o conhecimento do bem e do mal. Tati? Eles estão naquilo que a gente chama de estado intermediário, né? Com Deus, desfrutando, mas só que é uma questão espiritual só, né? É o espírito da pessoa que está diante de Deus, né? Nesse sentido. O Breno? Conscientes já estão provando. Dorme é um sentido, é uma linguagem, a gente fala eufemismo, né? Uma suavização de linguagem. Em vez de falar de morte, Paulo vai substituir a palavra morte por dormir, né? Não fala que os mortos estão dormindo, fala que eles estão dormindo. Isso quer dizer que Paulo quer dar uma abrandada na linguagem dele, né? Em vez de usar um termo bruto, né, que seria a morte, ele usa dormir, no sentido de que eles não estão mais aqui nessa terra, estão descansando em Deus lá. Não, eles são conscientes diante de Deus. Eles não são oniscientes, né? Eles estão conscientes diante de Deus, provando aquilo que eles estão vendo na presença do Senhor, né? Isso.
se você for ver a conversa de Jesus, o tempo todo ele está querendo ser cuidadoso nas palavras dele. Até que os discípulos ficam confusos. Mas você está dormindo, vai ficar bom, logo ele recupera. Aí Jesus fala assim, não, vou falar claramente com vocês. Ele morreu, né? Eu estou indo lá para ressuscitar ele. Né? É isso que eu quero dizer, é isso que Jesus está... Ele está sempre tentando usar linguagens cuidadosas. Né? Não. Uhum. Uhum. Não, a gente está consciente. É a mesma coisa que acontece com quem morre sem Cristo. Lembra da história do rico e Lázaro? Lázaro está na presença do Senhor, né? E ele está consciente de tudo que está acontecendo, né? Provando já das delícias do céu. E o rico, por sua vez, também consciente, já está penando lá no inferno, né? Então, nesse sentido. Tá? Daiane? Sim. Sim, sim, sim. A gente vai continuar aprendendo, né? O Dan, você ia perguntar? Sim. Aí geralmente tinha uma coisa assim, aí eles falavam, não, Paulo, não pode pôr isso. Aí ele colocava outra coisa. Aí tinha, por exemplo, um pedaço falava assim, eu não tenho culpa desde que eu não seja boca aberta. Não, Paulo, a gente pode colocar isso. Aí colocava uma roupa. Então escreva. Nenhuma condenação lá daqueles que andam, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí tipo, corrigia, porque eu estava amenizar aquilo que ele queria falar. É por aí. Alguém mais, irmãos? O Vini? Sim, sim. Sim. Aham. É. Isso. E depende da tua visão também, né? Se é milenista, pré-milenista. Se for pré-milenista, isso aí vai acontecer no milênio. Se for milenista, isso aí vai acontecer no céu. Difícil, né? Eu quero crer que vai acontecer no céu. Irmãos, então vamos lá. A parte final aqui é a maior alegria, né? Do novo céu, da nova terra, que vai ser ver a Deus. Quando nós falamos do céu, é comum as pessoas imaginarem em ruas de ouro, ausência de dor, ou reencontros com pessoas amadas. E tudo isso é real, glorioso, mas não é o principal. Então a gente fica pensando, nossa, como é que vai ser o céu nessa história de rua de ouro? Imagina só você pisar em ouro, que coisa de louco, né? Ou então, imagina só, não vou ter mais dor, né? O corpo zerado, não vai ter nada mais, né? O Giovanni vibra, né? A gente vai ver as pessoas amadas, aquelas pessoas que a gente tem saudade, né? Aquelas pessoas que partiram com Cristo e a gente gostaria de reencontrar com elas, né? E isso é muito bom, de fato. Tudo isso vai ser muito bom lá no novo céu, na nova terra. Mas, né, não é o principal da nova criação que Deus tem. O que torna o céu verdadeiramente céu é que nós veremos a face de Deus e viveremos eternamente na sua presença. Esse é o maior prêmio da salvação. Essa é a maior alegria do céu, né? Então, qual que vai ser a maior bênção? A gente está diante de Deus, né? A gente brinca, né? Quando eu chegar no novo céu, na nova terra, a primeira coisa que eu quero fazer é encontrar com Adão e com a Eva, né? Tem muita gente que fala isso, né? Mas eu fico pensando, na hora que você chegar no novo céu, na nova terra, você vê o rosto de Deus brilhando diante de você, você vai esquecer de tudo, você não vai lembrar nem quem que pecou, quem que causou tudo aquilo que você passou, né? Você vai querer estar diante de Deus, né? Então acho que é essa a grande questão da vida eterna. Primeiro, a gente vai ver o rosto de Deus, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz claramente que o novo céu, a nova terra, os salvos verão o Senhor face a face, algo que nesta vida é impossível por causa do pecado e da limitação.
No Antigo Testamento, Moisés não pôde ver o rosto de Deus. Moisés teve um encontro com a glória do Senhor, mas foi uma forma bem limitada ali, e ele não pôde ver, né, o rosto de Deus de fato, né? Mas no céu, purificados pelo sangue de Cristo, nós teremos acesso total à glória de Deus. Veremos não uma visão simbólica, mas o próprio Deus em majestade e amor, né? Então a gente vê assim, a maioria dos personagens bíblicos, sempre quando eles têm um encontro com a glória de Deus, é uma visão muito limitada, embora impactante, né? É tudo muito limitado. Até o próprio Moisés, quando ele desce do monte, o rosto está brilhando, ele não viu Deus face a face, literalmente, né? Não viu Deus em toda a sua glória, mas nós poderemos ver o Senhor na sua glória, como Ele realmente é, né? Segundo, estaremos plenamente satisfeitos nele. O coração humano tem sede de sentido, de beleza, de perfeição, e nada neste mundo é capaz de saciar isso completamente. Então a gente percebe tantas pessoas aí correndo atrás de tantas coisas, né, tentando encher o coração, satisfazer o coração, às vezes com dinheiro, com poder, com fama, né, com reconhecimento humano, mas a grande verdade é que nada nesse mundo pode satisfazer o coração do ser humano. Por quê? Porque o nosso coração foi criado para Deus. E só Deus pode satisfazer a gente de forma completa, de forma perfeita. E aqui nesse mundo a gente não consegue provar disso, né? Parece que às vezes nosso coração está encontrando aquela satisfação em Deus, mas de repente nosso coração, que é tão pecaminoso, ele começa a se debandar para outras coisas, né? Ele começa às vezes a procurar satisfação em outras coisas que não Deus. Por quê? Porque isso é o nosso coração, é a nossa carne puxando a gente na direção contrária, né? Mas lá no céu não vai ter isso, a gente vai ser plenamente o tempo todo satisfeito no Senhor, né? Porque não vai ter nada nos afastando da presença do Senhor. No céu todo anseio será satisfeito ao vermos ao Senhor. Isso significa que não precisaremos de coisas para sermos. Sabe aquela ideia, né, de que você precisa de ter coisas para encontrar felicidade? Isso vai desaparecer lá no céu. Você vai falar, eu não preciso de mais nada, né? Eu preciso realmente da presença de Deus, porque é isso que satisfaz a minha vida. Não haverá mais inquietação, solidão, dúvida, frustração, aqueles sentimentos que a gente tem aqui nessa terra, né? Nossa, parece que eu estou tão sozinho, parece que meu coração está inquieto, está desassossegado. Não vai ter isso lá no céu também, né? Deus vai satisfazer a gente. E o nosso coração repousará em Deus, no sentido de encontrar o descanso que nós tanto buscamos, né? A alegria, a satisfação, vai ser tudo encontrado no Senhor, né? Terceiro, o nosso amor por Deus será perfeito. Hoje nós amamos a Deus, mas com limitações. Nós lutamos contra o pecado, as distrações e os medos, mas no céu o amor será pleno e sem obstáculos, né? Então, a gente ama a Deus hoje? Ama? Se eu perguntar aqui para você, claro que você vai dizer que ama a Deus, eu também amo a Deus, mas o nosso amor por Deus é muito imperfeito. É muito imperfeito. Muitas vezes a gente se rebela contra Deus, muitas vezes a gente desobedece a Deus, porque isso é a imperfeição do nosso amor. Se o nosso amor fosse realmente perfeito, a nossa vida seria totalmente diferente, né? Então nós amamos a Deus, sim, mas é um amor muito limitado ainda, né? Jesus ensinou para a gente, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Esse é o amor que Deus espera de nós. Mas a grande pergunta é, quem consegue amar a Deus dessa forma aqui, nessa vida? Ninguém consegue, né? Porque às vezes a gente ama a Deus com o nosso coração, mas às vezes a nossa alma está distante, né? Às vezes o nosso corpo está se afastando e a gente não consegue amar a Deus de forma integral, com todo o nosso entendimento, como diz, com toda a nossa força. A gente ama, mas não com toda a nossa força. Ou seja, a gente é limitado em cumprir esse mandamento aqui nessa terra, né? Mas lá no céu, finalmente a gente vai conseguir cumprir esse mandamento com perfeição. O nosso amor será puro, o nosso louvor será sincero e a nossa comunhão com Deus será total, né? Então ninguém pode bater no pé e dizer, não, eu consigo amar a Deus de todo o meu coração, alma, força, entendimento. Ninguém consegue, né? Ninguém consegue. É por isso que a gente precisa de um Salvador. É por isso que a gente precisa de Jesus para nos salvar dos nossos pecados, né? Mas lá no céu, aperfeiçoados por Deus, a gente vai poder viver esse versículo de forma perfeita. E também, quarto, a esperança de ver a Deus transforma a nossa vida hoje, né? Ver a Deus é uma promessa futura, mas é também uma motivação presente para a santidade. Lembra lá do Sermão do Monte, né? Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus,
Então, quando a gente pensa que um dia a gente vai estar diante de Deus, face a face, isso já traz motivação para a nossa vida hoje. Motivação, assim, eu não quero viver de qualquer jeito, eu quero estar preparado, pronto para me encontrar com o Senhor, para ver a Deus, né? Porque são os puros que vão ver a Deus. Eu quero já começar a andar nesse caminho onde o meu coração vai ser purificado, né? Numa vida de santidade realmente. Então isso traz motivação para a nossa vida hoje. 1 João 3, verso 2 e 3, o apóstolo diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, João fala aqui da tensão que nós vivemos do já e ainda não. Ou seja, nós já somos filhos de Deus, mas ainda nós não somos tudo aquilo que nós deveríamos ser, né? Nós já somos filhos de Deus, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, mas ainda não chegamos no nosso estágio final, completo, perfeito, né? E aí ele prossegue: sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus se manifestar, quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Ou seja, quando Jesus voltar, quando ele vier, né, aí sim nós seremos transformados, né? Nós já somos redimidos, mas não perfeitos ainda. Mas quando Cristo vier, além de redimidos, nós vamos ser transformados, glorificados e perfeitos. E aí João diz: aquele que tem essa esperança, crê nisso, que acredita nisso de todo o coração, purifica-se a si mesmo. Ou seja, procura viver uma vida de santidade, procura andar no caminho do Senhor. Então o que a gente precisa fazer aqui? Encher o nosso coração com essa esperança, né? A esperança de que um dia nós vamos estar face a face com Deus. E isso impacta a nossa vida aqui na terra, na forma como a gente vive aqui, né? Concluindo, irmãos, algumas breves aplicações. Primeiro, então, vamos lá, controlinho. Viva uma vida de pureza, porque você verá a Deus, como nós acabamos de dizer. Não faz sentido a gente acreditar no novo céu, na nova terra, e viver uma vida no pecado, viver uma vida suja, uma vida impura, né? Pecadores nós somos, mas nós não podemos nos conformar com o pecado. A gente tem que se arrepender, se humilhar na presença de Deus e buscar pela santidade, né? Mateus 5,8 de novo, né? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós temos que pedir isso a Deus, um coração puro. A oração de Davi, né? Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que a gente precisa pedir a Deus. Segundo, não viva como se esta vida fosse tudo, né? É muito bom a gente viver essa vida, isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. A gente tem muita coisa aqui nessa terra para desfrutar, mas a gente tem que lembrar, isso aqui é só um aperitivo daquilo que está por vir, né? A gente tem que lembrar que a nossa vida eterna não é aqui nessa terra. Que a gente tem que juntar tesouros não é aqui nessa terra, nesse mundo corruptível. A gente tem que buscar juntar tesouros para a vida eterna, né? É isso que a gente tem que pensar. Também sirva o Senhor com alegria, sabendo que o seu trabalho não é vão, né? 1 Coríntios 15, 58 fala isso, né? Que Deus vai recompensar. A gente tem que servir a Deus com alegria, com constância, com disposição, sabendo que em Deus nada do que a gente faz vai ficar sem retribuição. Deus vai retribuir. Então a gente precisa servir a Deus sempre com alegria, sempre com disposição, certos, né, como o Breno falou, do galardão que Deus tem para nós. Também enfrente os sofrimentos com esperança. Então a gente passa pelos problemas, pelas dificuldades, seja da saúde física, seja problemas emocionais, né, problemas familiares e por aí vai, né? Mas só que a gente tem uma esperança. Tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia vai acabar. A gente vai vencer. Jesus falou: olha, nesse mundo vocês têm aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então a gente vai vencer também, né? Isso vai ser consumado na nova vida, lá no novo céu, na nova terra. E por fim, evangelize com urgência e com amor, né? Quem que vai entrar nesse novo céu e nessa nova terra? Aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que entregaram sua vida para Jesus. E daí a necessidade que nós temos de falar do amor de Jesus, né? Para que mais pessoas estejam nessa nova criação, para que mais pessoas possam entrar, né, ali no novo céu, na nova terra. Então a gente precisa falar, a gente precisa anunciar o amor de Jesus. Amém? Irmãos, alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar? Sim, sim. Sim. Aham.
Sim, sim. Sim, claro. Sim. É. Às vezes a gente quer viver o céu na terra. Não tem como, né? A gente quer que tudo dê certo aqui, mas nem sempre as coisas vão dar certo. A gente vai passar por problema de uma ou de outra ordem, mas a gente vai passar por dificuldade porque esse mundo é assim, né? Sem problema, só na vida por vir, né? Lá sim a gente... Eu acho que é até por isso, né, que Deus permite os problemas abaterem a gente às vezes. Até nós somos cristãos. Para quê? Para que o nosso coração, pela eternidade, o nosso coração venha a bater por esse anseio, né, de estar na nova vida que Deus tem para nós. Porque se tudo desse sempre certo para nós, né, a gente não iria desejar o novo céu e a nova terra. Então, às vezes, os problemas instigam em nós esse desejo, esse almejar, né, pelo novo céu e pela nova terra. Né? Alguém mais, irmãos? Sim? Ah, vai, né? Opa! Eu não sei que língua que é, não sei se é português, acho que não, né? Mas a língua dos anjos, não sei, né? Mas a gente vai falar, né? Sim. A gente vai cantar, né? Isso presume que a gente vai saber falar alguma coisa, vai entoar um novo cântico diante do Senhor. Então isso quer dizer que a gente vai falar, sim, né? Breno? Sinal de poder. É porque 7 no Apocalipse representa perfeição. Então quer dizer que Jesus tem não só poder, mas tem o poder perfeito. No sentido de poder limitado, no sentido de onipotência, né? Então é nesse sentido. Sempre quando você vê 7 na Bíblia, geralmente está falando de perfeição, né? Um número completo. Depende de cultura, né? A nossa cultura, você pensar em chifre é uma coisa não muito legal, né? Mas na cultura hebraica, na cultura dos judeus, chifre sempre era símbolo de... Certo? Alguém mais? Vamos estar encerrando então, irmãos, a nossa aula de hoje. Vamos ficar de pé para... Sim? Ah, tá certo. Sim. Uhum. Sim. Aham. Esse a gente vai acertar ainda, né? Então a gente já tem algumas pessoas que estão interessadas, a gente já passaram o nome, 12 pessoas. Então, se alguém mais quiser essa apostila, pode estar procurando o Giovanni, né? Dando o nome para ele. A gente vai estar organizando, pegando todo esse material que a gente apresentou aqui nessas aulas, vai organizar em forma de apostila, né? E aí, se alguém quiser, pode estar procurando o Giovanni. A gente vai ver sobre a questão do custo, a gente vai pensar a gente não vai querer lucrar em cima disso, lógico. A gente vai pagar só o que for gastar mesmo, né? Com impressão, encadernação, né? Vai ser nesse sentido, tá bom? Se alguém quiser, pode estar procurando o Giovanni, então. Hoje, então, a gente encerrou a nossa série, né? Sobre as bases da fé cristã. E daí, semana que vem, se Deus nos permitir, se Deus quiser, nós vamos iniciar uma série sobre seitas e heresias, né? Daí, acho que é um assunto bem oportuno, importante também para os dias que nós vivemos, né? E acho que vai acrescentar também as nossas vidas, para a gente viver a apologética, defender a nossa fé num tempo onde
falsos mestres se levantam, onde falsos ensinos têm se perpetuado na nossa cultura. Então, eu queria desafiar os irmãos a estarem presentes, participando conosco também dessa série, tá bom? Vamos estar encerrando, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente estar terminando a nossa aula nessa manhã. Vamos estar orando, né, nesse momento. Eu vou pedir para o Giovanni fazer essa oração para nós. Giovanni, por favor. É verdade, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. 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 Nós estamos encerrados. Deus abençoe a vida de cada um. Agradecer ao Mateus que está nos visitando junto com a família, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estamos encerrados, irmãos. Deus abençoe.